Tá? Eu sei. Aonde você tá cheio de gente? De Guanabara. Que Guanabara? Eu tô no chão, velho. Para de falar besteira. Jack, você tá vendo essa menina aqui com vestido rosa de coração? Sentada? Cadê? A Lídia, toda de rosa com vestido de coração. Cadê? A Lídia aqui em pé. Já vi. Você sabe quem é ela, Jack? Eu sei. Quem é ela, Jack? Minha namorada. Que namorada? Ela veio comemorar com a gente. Fala pra ela o que você veio fazer aqui. Fazer xixi. Fui fazer xixi. Você veio fazer mágica. Gente, apesar dele falar besteira, ele é muito inteligente, né, Jack? Quem aqui tá bem na escola? Levanta a mão aí. Olha, Jack, tá todo mundo bem na escola. Que mentira, não fala isso. Ele é muito bom de matemática. Quem é bom de matemática aqui? Vou fazer uma pergunta pra ele, mas não vale soprar. Não pode contar pra ele, beleza? Jack, imagina que eu te dou R$ 2 e depois eu te dou mais R$ 2. Você fica contente. Fica contente.